Paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EPD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança. Ele é pastoreado pelo pastor Gelgen Silva. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Eduardo. Nós vamos comentar a lição número 11, essa lição tão boa, tão maravilhosa, que nos traz grandes ensinamentos, não é isso? Antes da gente começar a gravar essa lição, essa aula, eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo. É importante você curtir o vídeo. Você curte o vídeo, se inscreve no canal. O YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus é alcançada aos quatro cantos da terra. A lição número 11 ela tem como tema a intercessão de Jesus pelos discípulos. A primeira base da lição você vai encontrar no textual da lição, que se encontra lá em João, capítulo 17, versículo número 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A verdade prática vai nos dizer assim: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, do seu discípulo e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Esse capítulo 17 de João, ele é maravilhoso, vai traçar uma oração que Jesus fez por todos nós, para ele também. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com seus alunos. É importante essa leitura. Você vai encontrar lá em João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo número 3, depois do versículo 11 ao versículo número 17. Leia com os seus alunos, é importantíssima essa leitura. É o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução vai dizer que esta lição, ou essa aula que a gente vai ver hoje, ela é uma grande importância que traz a oração de Jesus, que manifesta o amor e o cuidado que Cristo tem por nós. Vai mostrar o cuidado que Jesus teve e tem por nós. Assim, o capítulo 17 é uma das partes mais notáveis do Evangelho, pois nos oferece a oportunidade de escutar Jesus dirigindo-se ao Pai em prol dos seus discípulos e da igreja e por todos nós. Por isso é uma lição muito importante. E nesse capítulo 17, desse capítulo, descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, olha só, ou seja, pela sua glorificação, bem como dos seus discípulos e dos cristãos que viviam e criam em um futuro próximo. Jesus tanto orou por ele, pelos discípulos, e por nós que iam aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E tinha um propósito, o propósito era promover o Evangelho de Jesus ao mundo. Por isso que essa oração foi importantíssima, não é, irmão Eduardo? Verdade, a paz do Senhor a todos. Como o nosso professor, irmão Salomão, bem falou aqui, nós estamos falando sobre essa oração de Jesus Cristo que está no capítulo 17 do Evangelho de João, né? O título da lição diz que é a intercessão de Jesus pelos discípulos, mas nesse capítulo nós vamos ver a oração de Jesus, né, quando ele ora inicialmente por si mesmo, pela sua glorificação, depois ele vai orar pelos discípulos e, como o nosso professor Salomão já bem falou aqui, por aqueles que ainda irão crer em Jesus Cristo. Verdade. Nós que já cremos e aqueles que ainda vão crer também, né, está estendido até a volta dele aqui na terra. E no primeiro tópico tem por título a oração de Jesus e a sua glorificação. Nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre o início desse capítulo 17, que fala sobre a oração de Jesus. O primeiro subtópico também tem esse mesmo nome. E como nós já falamos aqui, né, nosso professor Salomão, foi uma oração muito significativa para o reino dos céus, para nós cristãos, todos aqueles que irão aceitar Jesus Cristo também, irão crer nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nos mostra, nos ensina que nós também devemos orar, interceder uns pelos outros. Né? E o próprio Jesus Cristo orou, não somente por ele,
mas também pelos discípulos e por todos aqueles que viriam a crer em seu nome. Essa oração, ela é bastante conhecida, não é? E muitas vezes ela é pregada, ela é anunciada como a oração intercessória. Também ela pode ser chamada, como é comumente chamada também, de a oração da consagração, né? E também mais conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Então, nós podemos escutar alguém pregar ou alguém falar sobre essa oração do capítulo 17 de João, esses três títulos, né? Sendo uma oração intercessória, sendo uma oração sacerdotal ou sendo uma oração de consagração. Amém. No segundo ponto, vamos ver que tem como tema a oração de Jesus pela sua glorificação. Alguém pode dizer que ali ele estava se autopromovendo, mas vai muito além disso aí. Na oração de Jesus, pedindo por a sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta dele mesmo, não se tratava de maneira nenhuma, como já abordamos. Ele estava plenamente ciente do seu ministério e, portanto, da finalidade da sua missão na terra. Então, Jesus sabia da sua missão na terra, ele sabia da ordem, do propósito que ele tinha de realizar aqui na terra, que era o propósito de Deus de pregar o Evangelho, trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação, certo? Então ele sabia, ele conhecia a sua missão. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora. Ele sabia muito bem da missão, sabia do tempo que até quando ia durar esse período dele aqui na terra, certo? Ele, nesse momento aqui, que chegar a sua hora, referenciar o momento em que o Pai ia glorificá-lo por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Essa glorificação está subordinada ao seu sacrifício ali no Calvário. Derramou o seu sangue precioso na cruz para nos salvar. Que importante esse trabalho de Jesus. O nosso Senhor expressa: glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Lá em João, capítulo 17, versículo 1, fala muito bem. Que tipo de glorificação seria essa? Ele diz aqui que mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos os que aceitassem como Salvador de suas vidas. A glorificação estaria aí. A todos os que o aceitassem. Não é obrigado, não é por força, você tem que aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que só há dois caminhos, um que conduz à perdição, ao inferno, ou para o céu. Ou Jesus, que é o único caminho, ou o inferno. Não tem outro caminho, não existe mais o terceiro caminho ou a quarta porta, não. Só existe um caminho, dois caminhos, um conduz à salvação e outro conduz à perdição. Então, mediante a morte de Cristo, é que Cristo foi glorificado juntamente com o Pai. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria conhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Glória a Jesus. E o terceiro subtópico fala a mesma glória com o Pai. E isso é fantástico porque a gente vê, né, no plano de salvação de Deus para a humanidade, Deus usando as suas três naturezas, né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ambos os três, a Santíssima Trindade, trabalhando para um plano de salvação para a humanidade. Então, o Pai envia o seu Filho, Jesus Cristo, né, que encarna, vem ao mundo em forma de homem, morre na cruz por cada um de nós, porque nós que merecíamos a morte, né? E aí ele volta para a destra do Pai e envia o seu Espírito Santo Consolador. E o Espírito Santo é que nos guia, que nos orienta e participa também de todo o processo salvífico do homem. E
no versículo de número 5 do capítulo 17, vai mostrar a glória de Jesus Cristo. Não somente a humanidade, mas também a divindade de Jesus Cristo. Está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava aqui revelando que ele possuía a glória juntamente com o Deus Pai, antes que todas as coisas fossem criadas. Está mostrando ali a sua divindade junto ao Pai. Né? Mas ele também está mostrando ali que naquele momento ele não possui essa glória, que ele abriu mão, esvaziou-se de si mesmo para vir em forma de homem ao mundo, padecer todas as coisas que aqui passou e se entregar para ser morto em uma cruz por mim e por você. Então, Jesus ele mostra, né, que ele tem a mesma glória com o Pai, que ele estava ali naquele momento como homem, mas ele já teve aquela glória junto ao Pai e voltaria a ter. Né? Como o nosso professor Salomão falou aqui, não era algo que Jesus estava falando para se mostrar maior do que os outros. Não, Jesus Cristo nos ensinou algo totalmente diferente, que foi servir uns aos outros. Né? Como nós já falamos aqui do episódio do lava-pés, onde ele mesmo lavou os pés dos discípulos e orientou que assim eles também fizessem uns com os outros. Então Jesus Cristo é o nosso maior exemplo do caminho que nós devemos seguir aqui na Terra, de como nós devemos tratar uns aos outros e de tudo, né? Por isso que ele mesmo vai falar que nós devemos ser os seus imitadores. E a palavra dele, os evangelhos que foram escritos, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra, através de tudo que Jesus fez e está escrito na Bíblia Sagrada, como nós devemos agir, como nós devemos fazer para sermos verdadeiramente imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 3 vai dizer: o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Jesus. Amém. Vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema a oração de Jesus pelos discípulos. Quando se refere à oração, que é a intercessão, é uma prática muito amável para Deus. Deus vê com bons olhos a intercessão que o povo de Deus faz pelos seus entes queridos, pela igreja, pelos países. E não foi diferente aqui. Jesus, o tema fala a oração de Jesus pelos discípulos, e o primeiro ponto vai falar a intercessão pela proteção dos discípulos. Ele fala essa oração que ele faz pelos discípulos, ele é como se estivesse apresentando aqui no início, no versículo 4, até o versículo 8, como estivesse apresentando um relatório ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério aqui na terra. Mas a partir do versículo 6, ele intercede por seus discípulos, pela unidade entre eles. E você vai ver que no texto ele diz, olha, a mesma unidade que Jesus tinha com o Pai. Ele dá esse exemplo. Então, quando se refere à unidade, se refere à união, andando de mãos dadas, de braços dados, fazendo a obra do Senhor com humildade, fazendo a obra do Senhor com amor, respeitando um ao outro e dando junto ali, pregando o Evangelho, levando o Evangelho de salvação, a igreja unida. Então, ele intercede por esses discípulos para que eles andem em unidade entre eles. Ele diz aqui, uma vez que seria os responsáveis por continuar a obra de Jesus que havia iniciado. Então ele apresenta a Deus os seus discípulos. Ele diz aqui, para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. No versículo 6, exatamente isso. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que esse os entregou a ele. Diz aqui, abre aspas, era teus e tu nos destes e guardarem a tua palavra. E eles guardaram a tua palavra. Jesus está dizendo aqui, eles foram fiéis, ele guardou a tua palavra, Senhor. Então, eles permaneceram fiéis até o fim. Ele diz aqui na lição, ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão
da evangelização. A importância, irmão, de continuar a obra do Senhor na casa de Deus. A importância de pregar o Evangelho, de sair das quatro paredes, mas isso, como o Jesus Cristo pediu aqui, em unidade, em comunhão, unidos, pregando o Evangelho. Não é isso, irmão Eduardo? Na verdade, professor Salomão, dando continuidade aqui ao segundo tópico. O segundo subtópico vai falar: os discípulos receberam a palavra. E ainda nesse versículo, que o nosso irmão Salomão iniciou aqui, versículo número 6 do capítulo 17, Jesus falou, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então aí a importância de guardarmos a palavra de Deus. O salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração para não desviar contra ti. O versículo vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Então ela é que nos mostra o caminho. A palavra de Deus, como foi das 5 solas dita por o reformador Martinho Lutero, somente a Escritura. Então não podemos fugir das Escrituras. O apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, prega a palavra. Então a palavra de Deus ela é viva. Algumas pessoas, algumas religiões, algumas até que se dizem evangélicas, querem distorcer a palavra de Deus e até mesmo descredibilizar a palavra de Deus. Quando a própria palavra diz que a palavra ela é essencial para as nossas vidas, E Jesus mesmo falou que os discípulos eles guardaram a palavra. Na oração pelos seus discípulos, ele apresentou ao Pai e falou, eles guardaram a tua palavra. Glória a Jesus. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Então, o que nos afirma que estamos fazendo a coisa correta, que estamos pregando o Evangelho da maneira correta, é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir do que está escrito na palavra de Deus. Algumas pessoas querem inventar algumas coisas que não estão na palavra de Deus. Então, nós não damos crédito a esse tipo de coisa que está fugindo da palavra de Deus. Nós entendemos que a Escritura ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para nos orientar, juntamente com o Espírito Santo, que inspirou os homens a escreverem essas palavras. A palavra e o Espírito Santo é suficiente para nos guiar neste mundo em que nós vivemos, até o Senhor nos recolher, ou a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não podemos fugir da palavra de Deus. O terceiro ponto desse segundo tópico tem como tema protegidos do mundo. Vocês vão ver que nesse ponto aqui, o texto ele vai dar um pulinho para o versículo 14. Vai estar suportando o versículo 14. E o versículo 14 afirma, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Observe que ele usa o termo aqui, mundo, nesse texto. É importante prestar atenção o termo mundo. Este texto, a parte do mundo, pode se referir-se ao universo criado, ao universo que Deus criou, como o termo mundo, ou humanidade. No entanto, aqui, nesse texto, Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. Como ele diz, no mundo jaz o maligno. É esse mundo que Satanás, que ele é o rei, ele que governa. Um mundo de prostituição, de pecado, de desobediência a Deus. Certo? O apóstolo Paulo ele descreve esse termo como mundo, como um governo espiritual maligno. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, nos quais, no passado, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. É isso que, o tema que se refere a o termo mundo, se refere a este mundo de prostituição. Ele diz assim, por conseguinte, nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano que
que é incompatível com o Evangelho. Não se mistura, é totalmente diferente, longe da verdade. É luz e trevas, não vai se misturar, é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo, que é o maligno. Então, ele ora aqui, ó, Deus protege, pedindo oração para proteger do mundo onde jaz o maligno, mundo de prostituição, de pecado. Com isso, concluímos esse segundo tópico, que tinha como tema a oração de Jesus pelos discípulos, Eduardo. Amém. E agora entramos no terceiro e último tópico, que tem por título a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Primeiro, a oração de Jesus se iniciou orando pela sua glorificação, depois ele intercede pelos seus discípulos e agora ele vai orar, interceder por aqueles que ainda vão vir a crer no seu nome. E o primeiro versículo dessa oração pelos futuros crentes, no versículo de número 20, Jesus vai falar: eu não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra, mais uma vez aí a sua palavra, falando da palavra de Deus, hão de crer em mim. Então é a palavra, nós devemos pregar a palavra, nós devemos viver a palavra de Deus. Billy Graham, grande servo do Senhor americano, ele falava que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então nós devemos viver literalmente a palavra de Deus, viver conforme as Sagradas Escrituras, através da vida de Jesus Cristo, que aqui está relatado, sendo seus imitadores. E o primeiro subtópico fala que é a oração pela unidade da igreja. Então, é importante que haja essa unidade, que haja essa união. No versículo 21, Jesus vai falar: para que todos sejam um. Esse é um dos temas da nossa IEADERN, a Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte. Esse é um dos nossos lemas, para que todos sejam um. Retirado aqui do versículo 21 de João 17. Como tu, ó Pai, o és em mim. Mais uma vez, Jesus mostrando a sua divindade juntamente ao Pai. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então não há outra forma de eu ser um com meu irmão, com o irmão Salomão, com todos aqueles irmãos da nossa igreja, se nós não estivermos em um, juntamente com Jesus Cristo, que é um também com o Pai. Então estamos todos ligados, Por isso que Jesus Cristo ele vai resumir todas as leis, 613 preceitos bíblicos, em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí a gente vê uma ligação. Amar a Deus e amar o nosso próximo, Então, é um relacionamento. Nós fomos criados para vivermos em relacionamento. Nós fomos, quando Deus criou a humanidade ali no Jardim do Éden, toda a viração do dia, o Senhor estava ali, falando com a sua criação, com Adão, com Eva. Estava ali no jardim, até o dia que o homem caiu, e quando o Senhor procurou, não encontrou Adão. Então aí já começou a separação entre Deus e o homem devido ao pecado, devido à desobediência. Mas nós fomos criados para vivermos em relacionamento uns com os outros. E é necessário, é importante que haja essa união. Jesus Cristo sabia que não seria fácil, deixar os discípulos aqui na terra, que ainda tinha muito o que aprender, como nós temos, porque nós não somos perfeitos, nós só alcançaremos a estatura de varão perfeito como estivermos também na glória juntamente com Jesus Cristo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a pecar, a cair, a errar, errar com os irmãos, errar uns com os outros, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós que intercede, que nos orienta, que nos guia, para que nós venhamos a nos arrepender. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz diferente do mundo aí fora que peca deliberadamente. O Espírito Santo não está ali para convencê-lo, porque ele ainda não aceitou, ainda não confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ainda não se arrependeu dos seus pecados. No momento em que ele se arrepender verdadeiramente, é porque o Espírito Santo, ele vai dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na vida dele e assim ele tem a sua vida verdadeiramente transformada. E é o Espírito Santo, através do seu processo de aperfeiçoamento dos santos, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios,
né, ele vai tendo a sua vida verdadeiramente transformada. Paulo vai falar lá em Gálatas, no capítulo 5, sobre o fruto do Espírito, não é? O amor, a paz, a temperança, paciência, benignidade, longanimidade. Tudo isso vai sendo gerado dentro do ser humano através do Espírito Santo de Deus. E aí a pessoa vai tendo verdadeiramente a sua vida transformada. E dessa forma fica mais fácil de sermos uns com os outros. É verdade. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema o propósito da unidade. O professor Nato falou sobre essa oração pela unidade da igreja. Cristo ora e intercede a Deus por essa unidade. Mas qual o propósito da unidade? Ele diz aqui o propósito da unidade é a unidade espiritual da igreja, conforme a oração de Jesus, é que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade que Jesus tinha com Deus, ali as pessoas viram Deus na vida de Jesus, porque ele veio para curar, para libertar, para transformar. A Bíblia diz lá em Isaías, o profeta Isaías diz que como ovelha muda, ele foi levado a um matadouro. Ele não abriu a sua boca. Então, é essa unidade que Jesus almejava, que orou para que a igreja tivesse essa unidade, porque isso mostra Cristo na nossa vida. E ele diz assim a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo, por pelo menos quatro motivos importantes. O primeiro motivo é a união essencial dos salvos como membro do corpo de Cristo. Então vai mostrar essa união como membro do corpo de Cristo, quer dizer, realmente está unido ao corpo de Cristo. O segundo, a união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescendo sobre Jesus e Cristo, quer dizer, sobre Jesus Cristo. Esse conhecimento, essa crescente, cada que conhece a Cristo vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O terceiro, a união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. É outra característica de Jesus, é o fruto do Espírito, o amor, longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança. São qualidades que quem está unido com Cristo vai exalar, vai mostrar, as pessoas vão ver. A quarta, a união essencial dos salvos, manifestado na glória como Filho de Deus e detentores da vida eterna. Então, essa união essencial são de pessoas salvas, que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, esses são os propósitos da união, a importância da união que mostra Cristo na nossa vida, meu irmão. Glória a Jesus. E encerrando o terceiro tópico, né, o terceiro e último subtópico, fala sobre a oração por encorajamento à unidade. Né? Quando Jesus inicia essa oração por aqueles que irão crer ainda no seu nome, pela sua palavra, nos versículos 20, 21 e 22, ele faz esse encorajamento. Né? Vou ler mais uma vez aqui o 21, partindo para o 22, que diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Né? Então, Jesus ele nos encoraja, ele pede, né, para que nós possamos verdadeiramente ser uns com os outros. E o apóstolo João, ninguém dos apóstolos seria melhor para falar sobre isso do que o apóstolo João, né, que era o discípulo amado, o apóstolo, o discípulo mais chegado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Até porque João, juntamente com Tiago, seu irmão, eles cresceram juntamente com Jesus, né? Porque eles eram primos, eram filhos de Salomé, que eram irmã de Maria. Então eles não só se conheceram ali nos 3 anos do ministério de Jesus Cristo, eles cresceram juntos. Né? E João era o discípulo amado do nosso mestre Jesus Cristo, porque eles eram mais chegados um ao outro. Né? E João ele fala muito bem a respeito do amor. Na sua primeira epístola,
porque João escreveu não somente o Evangelho de João, mas também escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João, e também o livro da Revelação, o Apocalipse, né? E na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 7 e 8, João vai falar: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então devemos amar uns aos outros. Devemos aplicar esse amor que somente Deus, através do seu Santo Espírito, pode colocar no nosso coração. Outra hora estávamos todos nós desgarrados, andando no mundo sem pastores, né? Mas em um determinado momento das nossas vidas, Deus nos chamou para a sua preciosa luz. Nos tirou de um charco de lodo, do lamaçal do pecado, nos deu vestes novas, nos transformou em uma nova criatura pelo poder da sua palavra. Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse Jesus Cristo ter morrido na cruz por cada um de nós, onde é que nós estaríamos hoje? Onde é que eu estaria? Onde é que o irmão Salomão estaria hoje? Verdade. Certamente não era dentro da igreja, falando de amor, falando para amar uns aos outros, falando para vivermos em união, em unidade, como o apóstolo João bem relata aqui na oração intercessória, sacerdotal de Jesus Cristo. Mas estamos falando aqui que Jesus Cristo ele morreu por cada um de nós, morreu por mim e por você, e assim como ele tem transformado as nossas vidas, ele também quer transformar a sua vida, amigo que estiver assistindo esse vídeo, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus ele tem um plano na sua vida, ele quer te transformar, ele quer mudar, te fazer uma nova criatura e ter garantido um lugar no céu para você, assim como ele falou no Evangelho de João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Aceita Jesus Cristo e deixe que o Espírito Santo te convença do teu pecado e te faça uma nova criatura. Amém. Chegamos à conclusão da lição, dessa aula maravilhosa. A gente estamos vendo nessa aula que esse momento que Jesus teve aqui de oração foi um momento extraordinário e ressoa até nos dias de hoje. Ele ecoa nos dias de hoje. Uma oração maravilhosa que Jesus teve por nós, por mim, por você também, certo? E fazemos parte desse corpo de Cristo. E Cristo hoje te chama para fazer parte também desse corpo de Cristo. E esse privilégio deve nos mantermos cientes de que a nossa função no reino de Deus, a gente conhece a nossa função, que é pregar o Evangelho, pregar essa palavra de salvação, de libertação, que é Cristo que faz tudo isso aí, que transforma, que leva o homem para o céu. Então, essa oração, ela deve ecoar no seu coração, né, Simão? É verdade. Somente a palavra de Deus, né, que quando encontra a guarida do nosso coração, o Espírito Santo vai trabalhando e vai verdadeiramente transformando, nos moldando de acordo com a sua vontade. Amém. Com isso concluímos essa aula. Eu espero que você tenha aí guardado essa palavrinha no seu coração e já te convido para se inscrever no canal, curtir a aula, curtir essa aula, para que essa aula possa alcançar mais vidas e vidas possam ser impactadas pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Deus abençoe a todos.